O pastor lançou uma palavra sobre a minha vida, sobre a vida da minha casa, dos meus filhos. E aquilo ali depois também eu comecei a meditar daquilo ali. Deus começou a falar sobre isso no meu coração. Eu comecei a escrever algumas coisas. E aí assim, é assim que se forma a palavra, né? Você vai escrevendo, e Deus vai falando algumas coisas, você vai lembrando de alguns textos. E aí se formou a palavra. E assim, eu queria compartilhar com vocês. Isso, na verdade, não é nenhum ensino, é uma reflexão. É para você refletir, para você pensar, para você meditar, para você, sabe, olhar para você mesmo, olhar para a sua vida. E você talvez mudar. Talvez você mudar, talvez mudar seu pensamento, mudar sua direção, mudar, sabe, a forma como a gente tem andado, como a gente tem vivido. Porque eu queria começar lendo um texto que está lá em Gênesis. Está lá no capítulo 3, no versículo 19, e fala assim: com o suor do rosto de você, com o suor do seu rosto, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Você é pó e ao pó voltará. O que isso quer dizer? A gente é pó, nós somos pó, a gente veio a essa terra, a gente veio a esse mundo. Como é que você veio ao mundo? Você veio nu, você veio sem nada, você não tinha nada, você não era dono de nada, você não tinha posses, você não tinha dinheiro, você não tinha nada. Do jeito que você saiu da barriga da sua mãe, você não tinha absolutamente nada, nem a roupa do seu corpo, você não tinha nada. E quando você morrer, quando nós morremos, quando a gente morre, o que é que você vai levar daqui? O que é que você vai levar dessa terra? Nada. Você do pó veio e do pó voltará. A gente não vai levar absolutamente nada. A gente não vai levar nada. Nenhuma de nossas posses, nenhuma de nossas riquezas, nenhuma de nossas roupas, nada. Não vamos levar nada. A gente vai para o caixão. Até a roupa que a gente vai ser enterrada, ela vai ficar ali, né? Os bichinhos vão comer ela. Você não vai levar nada, meu irmão. Você vai para o céu e não vai levar nada, né? Então, qual é essa palavra que eu quero trazer para vocês? O que eu quero trazer hoje não é o que a gente leva, mas é o que a gente vai deixar. É o que você vai deixar. É o que você vai deixar. Porque levar, você não vai levar nada. Levar, você não vai levar nada, isso é certo. Agora, deixar, você vai deixar alguma coisa. Você vai deixar alguma coisa. E essa palavra é sobre herança e legado. Então quer dizer que eu não posso deixar nenhuma herança, não. Não, pelo contrário, meu irmão. Eu acho que a gente tem que lutar, tem que batalhar, para deixar sim alguma coisa para os nossos filhos, para a nossa descendência, para a nossa família, né? Vamos deixar sim herança. A herança é muito bom, inclusive a palavra de Deus tem muitas heranças para a gente. Tem muitas heranças. Jesus deixou muitas heranças para nós. E nós também devemos, sim, deixar herança, buscar as riquezas, buscar coisas para deixar a herança. Mas daqui a pouco a gente vai ler uma parábola, e nada adianta você deixar uma herança, meu irmão, para os seus filhos. Nada adianta você deixar uma herança para os seus filhos, se você não deixar um ensinamento do que eles vão fazer com aquela herança. Não adianta você deixar riquezas, milhões, e você não deixar um ensinamento, você não deixar um legado. Você não deixar um legado. Porque, meu irmão, herança, ela acaba. Legado, não. A herança, você gasta e ela acaba. Ela pode acabar. O legado, não. O legado vai perdurar, e vai passar, e vai continuar. Nós estávamos cantando agora, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar, isso aí é legado. Isso é legado, ninguém vai parar. A palavra... Vou ficar parado aqui para tirar uma... Isso é legado. Isso é legado. Ninguém vai parar. O inferno não vai prevalecer. Nada vai acontecer que a igreja do Senhor vai parar. Porque foi deixado um legado. Foi deixado um legado. Se fosse deixado apenas milagres, apenas herança, apenas coisas assim, teria acabado, teria virado pó. Mas foi deixado um legado, meu irmão, foi deixado ensinamento, foi deixado palavra, foi deixado coisas que está dentro de nós, no nosso coração. Essa palavra me remeteu muito à minha infância, à minha juventude, à minha adolescência.
Eu comecei a me lembrar muito, eu vou contar daqui a pouco também uma experiência muito forte, que até hoje ela fala muito ao meu coração, com meu pai, sabe? O meu pai que hoje é falecido, faleceu, mas, cara, meu pai não deixou herança para a gente, não deixou muita coisa para a gente, deixou algumas coisas, mas não deixou uma herança, não deixou muito dinheiro, não deixou muitas posses, mas eu tenho certeza que é minha casa, meus irmãos, fomos muito bem educados, fomos muito bem tratados pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai, e meu pai, ele é um exemplo para mim, hoje, eu vejo isso muito mais claramente do que eu via antes. Jovens, abram seus olhos, porque a gente percebe isso, às vezes, muito tarde, né? Às vezes a gente percebe isso muito tarde, como eu vejo hoje, quanto meu pai estava certo, em várias coisas, quanto ele estava certo. Então, assim, meu pai deixou um legado muito forte. Meu pai era um exemplo de homem honesto, de homem, sabe, fiel à sua mulher, à sua esposa, à sua casa. Meu pai nunca teve problemas, que eu saiba, fora de casa. Nunca teve, que eu saiba, né? Que eu saiba. Minha mãe depois ela vai ligar e vai dizer. Mas sim, nunca teve problemas. Meu pai era um exemplo, cara. Meu pai era um exemplo, sabe? E hoje é falecido, mas deixou muita coisa forte, não só em mim, mas nos meus irmãos. Eu vejo isso também nos meus irmãos, que são adultos, hoje velhos também, né? A mim, assim, mais velho que eu sou o caçula. Assim, eu vejo isso neles também, sabe? Então, isso é mais uma reflexão, tá? Para a gente pensar e remeter também ao seu passado, e ao seu futuro. Eu não creio e não acredito, e até contra a palavra de Deus, que a gente está nessa terra apenas para nascer, crescer, virar adulto, trabalhar, juntar riquezas e morrer. Irmão, você não veio aqui só para isso. Você não veio aqui só para viver a vida e deixar ela para lá e viver e deixar a vida me levar. Você não está aqui só para isso. Eu não creio que você veio passar nessa terra. Eu não acredito que o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, é vir para cá, nascer, crescer e morrer. E morrer. Não é. Você veio para cá para deixar um legado. Você veio para essa terra para deixar uma marca. Você veio dessa terra aqui para deixar a marca de Jesus, para deixar a marca do Senhor, para que as pessoas lembrem de você e lembrem-se do Senhor Jesus. Amém? Eu queria primeiro diferenciar herança de legado. Apesar de elas ser coisas parecidas, elas não são a mesma coisa, não são a mesma coisa. Herança é aquilo de material que deixamos para os outros, para a família, para amigos, para pessoas em geral. É aquilo que a gente deixa para as pessoas, isso é herança. Algo de material, dinheiro, posses, terrenos, casas e assim vai. Né? Isso é herança. É algo importante e muito bom. Não tem nada de errado com isso, não, como eu já falei. Pelo contrário, herança é muito boa. E é uma coisa que a gente deixa para as pessoas. Agora, legado é o que você deixa dentro das pessoas. Legado é o que você deixa dentro das pessoas. Né? É um conjunto de princípios, pensamentos, ensinos. Né? Portanto, então é algo que não tem medida, não é algo que você pode medir, não é algo que você pode pesar, não é algo que você pode, sabe, a quantidade, não é isso, né? O legado você deixa dentro delas, o legado é a marca, o que você deixa dentro das pessoas, né? Não pode ser medido. E eu queria ler com vocês uma parábola, tá? Uma parábola conhecida, a gente conhece, e ela tem uma outra aplicação, mas eu queria trazer essa aplicação hoje aqui, tá? Eu queria que a gente desse uma observada nela. E a parábola, todo mundo conhece, do filho pródigo, do filho perdido, do filho gastador, do filho que saiu de casa e pediu a herança do seu pai. E essa parábola está lá em Lucas, no capítulo 15, vai estar na tela, se você também quiser abrir sua Bíblia aí e acompanhar nela. Eu vou ler na versão NVI. E essa parábola fala assim, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: eu quero a minha parte da herança.
O filho fez requereu o pai uma parte da herança dela com o pai vivo ainda, né? Que não é uma coisa comum. Geralmente, uma herança é deixada depois que morremos, né? Mas com o filho vivo ainda, com o pai vivo ainda, ele pediu a sua herança. Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com a vargem de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele estava passando uma situação muito difícil, esse homem. Ele pediu herança. E é interessante que, se você pensar bem, né, logo no começo aí dessa parábola, esse pai, ele não tinha muita coisa a oferecer para os filhos. A única coisa que ele tinha para oferecer aos filhos era a herança. Era a herança. Porque o filho pede a herança. E o filho vai. Não há uma conversa. Não há, meu filho, mas por que você está fazendo isso? Meu filho, cuidado, não faça isso agora. Meu filho, venha, senta aqui, vamos aprender algumas coisas. Eu quero te falar algumas coisas. O pai não tinha nada, ele só tinha herança. Ele só tinha herança. E ali o pai deu a herança ao filho. O pai deu a herança ao filho, deu dinheiro. Vai lá, aquele menino não sabia o que fazer com o dinheiro. Aquele menino, talvez ele olhou o irmão mais velho, trabalhando já há anos, também não tinha nada, a gente vai entender isso aqui um pouquinho daqui a pouco, né? E o pai ali talvez não tinha, o filho estava ali trabalhando, e talvez ele olhou aquilo ali e fez, eu não quero isso para mim não. Eu quero viver a minha vida. Eu quero sair daqui, eu quero viver minha vida, eu quero festejar. E ele foi. E ele gastou toda a herança, em festa, em bebida, em mulher. A gente vai ler isso aqui já já. No versículo 17, caindo em si. Então ele caiu em si, os olhos foram abertos, ele ali, sabe, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por isso? Né? Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai, e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Nesse momento ele estava querendo qualquer coisa, queria voltar para o braço do pai. Os empregados do pai eram muito melhor tratados do que ele estava sendo tratado naquela hora. Muito melhor tratados do que ele estava sendo tratado naquele momento. Ele ainda estava longe quando o pai viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso, fizeram uma festa para voltar, e você como pai, eu acho que eu faria a mesma coisa, você como pai, como mãe, você faria a mesma coisa. Eu acho que aquele pai ali, ele viu de longe o filho voltando, ele devia ficar ali sentado, esperando, olhando, um dia ele vai voltar, e de longe ele viu e fez aquela festa. Porém, no versículo 25 fala assim, enquanto isso o filho primogênito, o mais velho, estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai lhe disse, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu.
sabe, o filho nem sabia. Eu acho que nunca ouvi uma conversa com o filho, nem sabia o que era dele, o que não era, né? Tudo é teu também, tudo é seu, tudo é nosso. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então aqui a gente tem uma história de uma família, isso aqui é uma parábola, é uma história, mas a gente pode tirar várias aplicações e ela tem uma outra aplicação, mas eu queria trazer essa aplicação de herança e de legado, porque para mim aqui foi deixado uma herança, mas também foi deixado um legado no final dessa parábola, não só para os filhos, mas para pessoas, para outras gerações, né? Como eu estava falando, no início da parábola, né, o pai não tinha muito a oferecer aos filhos, a não ser a sua herança, né? Era um homem cheio de posses, cheio de propriedades, era um homem rico, abastado, um homem que tinha muita coisa, né? Mas talvez fosse um pai ausente, fosse uma pessoa ausente, fosse um pai, a gente vê isso no retrato do filho mais velho, que olha assim, pai, você nunca me deu nada, e ele, o pai fala assim, mas como assim, eu nunca te dei nada, é tudo seu, está tudo aqui. Então, talvez era um pai ausente, talvez era um pai que não conversava com seus filhos, era um pai que não mostrava as coisas, era um pai que não ensinava, era um pai que não conversava, né? Era um pai que simplesmente acordava de manhã, ia trabalhar, cada um para o seu canto, voltava para casa, dormia, e não tinha uma vida com seus filhos, não deixava legado nenhum, tinha herança, tinha dinheiro, tinha posses, e esse é um dos nossos problemas, a gente se preocupa muito em deixar alguma coisa para os filhos. Eu me preocupo, eu acho que todo pai se preocupa, todo mundo se preocupa, e isso é digno, isso é real, é verdadeiro, a gente tem que se preocupar com isso mesmo, não tem nada de errado com isso, mas, como eu estava falando antes, a gente se preocupa muito pouco, às vezes, em deixar ensinamentos para os filhos, em deixar, sabe, um legado, e principalmente nessa terra que a gente mora, gente, principalmente nesse lugar, Estados Unidos. Hoje não, hoje eu estou aqui há 20 e poucos anos, mas eu me lembro quando eu cheguei aqui, e alguns de vocês fazem isso, que a gente percebe, quando a gente chega aqui, o que a gente faz? Trabalha muito, eu olhando para trás, eu tenho certeza que outros aqui também, na minha situação, olhando para trás, você olha assim e fala, cara, não valeu muito a pena aquilo, não valeu. Quando eu vim trabalhar aqui, quando eu cheguei aqui, eu não tinha filho, não tinha mulher, não tinha gato, não tinha papagaio, não tinha nada, então eu era sozinho, realmente não tinha ninguém, eu era sozinho, eu trabalhava 3 trabalhos, trabalhava de manhã em um, de tarde no outro, de noite em outro, então era aquele negócio, mas cara, às vezes a gente tem família, e você está trabalhando, e quem está educando o seu filho, é o seu iPad, as séries que ele ouve, que ele vê, são os programas, são as coisas, e a gente está esquecendo, poxa, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer dinheiro, tenho que deixar coisa para o meu filho, mas, cara, e quando eles crescerem, quando eles olharem para trás e falar, poxa, como foi seu pai? Eu não sei, meu pai trabalhava demais, eu nem conheci meu pai direito, trabalhava demais, a gente não sabe o dia de amanhã você pode morrer, meu irmão, você pode sair de casa, você pode morrer, um dia desse teve uma batida aí, vocês lembram, né? Não sei quantos carros ali em Hammond, né? Por ali, no caminho, e morreram alguns brasileiros, cara, num dia você pode sair de casa, você pode morrer, e aí pergunta para o seu filho, para sua filha, e aí, como era que seu pai? Cara, não sei, eu mal via meu pai, meu pai trabalhava demais, mas eu me lembro que ele era muito bom, os nossos filhos são pequenos, né? O meu é pequeno ainda, o meu ainda está uma criancinha, para mim ele é um bebezinho, minha filha também, mas os filhos pequenos, eles daqui a pouco crescem e vão esquecer das coisas, vão ter remotas lembranças de algumas coisas. Então, cara, a gente tem que fazer memórias. Tem um negócio que a gente fala, né, fazer memórias. Tem um negócio que se bota no Instagram, as pessoas botam assim, fazendo memórias. Sabe, a gente tem que fazer memórias. A gente tem que deixar coisas para os filhos, na nossa casa. Então, um texto bem também, que nós conhecemos bem também, nessa questão de filhos, né? Lá em Provérbios 22:6, um versículo que a gente sempre lê aqui na igreja, e fala assim, instrua a criança segundo o caminho em que deve andar,
e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, instrua a criança no caminho, né? No caminho com você, né? Não só instrua, mas com você. Seja um exemplo, seja um modelo para o filho, né? Para os nossos filhos, na nossa casa, para a nossa esposa, né? Para os seus esposos, né? Seja um exemplo, sabe? No caminho, junto com você, né? Junto com você. Então, na verdade, eu queria trazer para a gente aqui três níveis, né, de legados que a gente pode deixar. Talvez a palavra é essa, 3 níveis aí de legados que a gente pode deixar, que a gente pode deixar nessa terra quando a gente morrer. Ou até agora, também quando a gente está vivo também, né? O legado que a gente deixa para a família da gente. Primeiro nível é para a nossa família. É para o que está mais próximo, é o que está mais junto, o que está mais perto. Quando eu falo família, eu falo a sua casa. Quando eu digo família, não é seu tio, sua tia, seu primo. Quando eu falo família, é você, sua esposa, seus filhos. Estou falando na questão de um marido, ou sua esposa, se for esposa, no marido, né, os filhos. O legado que a gente deixa na nossa casa. Eu queria ler um texto com vocês também, está lá em Reis, 1 Reis, no versículo, a partir do capítulo 2. A partir do capítulo 2, versículo 1, tá? Que aí é Davi, no seu leito de morte. Davi já para morrer. E ele aconselha Salomão. Eu vou ler só alguns versículos, porque esse capítulo inteiro são de coisas que Davi chama Salomão e começa, sabe, a deixar ensinamentos para ele, deixar conselhos, deixar coisas para Salomão. E ali ele fala assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, estou para morrer. A nossa vida é essa, a gente vai morrer, né? Se fala muito, né? A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. Essa é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. De resto, a gente imagina, de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor manterá a promessa que Ele me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então aí, se você continuar lendo, Davi continua a deixar algumas coisas para Salomão. Mas tem um problema nesse texto, tem um problema nessa passagem. O problema é que Davi estava no leito de morte. O problema é que Davi estava morrendo. O problema é que Davi já estava velho. Salomão já era jovem ainda. Mas, cara, quanto tempo atrás que ele poderia ter começado isso? Quanto tempo atrás que ele poderia já ter chamado seu filho, poderia já estar ensinando a ele coisas, poderia estar ele já, deixando algo na vida dele, deixando algo mais na vida dele. E eu queria pedir a você para você não cometer esse erro. Não cometa esse erro, não espere você chegar num leito de morte, porque talvez esse dia nunca chegue. Talvez esse dia nunca chegue, a gente não sabe o dia de amanhã, meu irmão. Não espere esse dia para você deixar um legado dentro da sua casa, dentro da sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. Não espere você chegar no leito de morte. Não espere, porque esse dia pode não chegar. Esse dia pode não chegar e pode ser tarde demais. Então Davi ele ainda conseguiu. Deus ainda deu essa graça a ele. Deus ainda deu esse favor para Davi, de chamar seu filho. E se você ler o capítulo, você vai ver muitas coisas. Davi fala: olha, lembre-se de tal pessoa, não esqueça daquele ali, cuide desse, cuide daquele, faça isso, faça aquilo, ande nos caminhos do Senhor. Isso a gente tem que fazer diariamente na nossa casa. Diariamente na nossa casa. Antes de ontem, eu fui repreender meu filho,
E eu falei para ele, meu filho, você vê o seu pai e sua mãe fazer isso aqui dentro de casa? Você vê a gente fazendo isso aqui? Ele falou, não. Então, por que você acha que você tem que fazer então? Você não vê a gente fazendo isso daqui. Então, às vezes, a gente quer que nosso filho haja de uma forma, mas a gente age de outra. Então, você tem que andar com ele junto. Você tem que mostrar a ele, olha, me imita, a gente vai ler isso aqui já já. Observa o que eu estou fazendo. Vem fazer comigo. Vou te ensinar você a fazer comigo. Isso é legado, meu irmão. Isso é legado. Sabe? Isso é você ensinar. Agora, você tem que andar reto também. Você tem que andar reto. Você, para educar o seu filho, você também tem que ser educado também. Você, para adestrar o menino, você tem que ser adestrado também. Seus homens brutos aí, vocês têm que se adestrar, né? Então, nós temos que ser ensinados para poder ensinar, né? Então, Davi ali teve essa graça de estar no leito de morte. Mas eu digo a você, olha, não espere esse momento não. Comece o mais rápido, o mais rápido que você puder. O mais rápido que você puder, a ensinar, a dar conselhos, conceitos, né, pensamentos aos seus filhos, na sua casa, à sua esposa, sabe, para você, quando eles crescerem, eles lembrarem, não, meu pai estava certo. É isso aí. Nossa, agora eu estou vendo. Porque muitas vezes a gente não entende, meu irmão. A gente é jovem, a gente não entende, a gente não vê. Às vezes velho também. Às vezes o pastor vem me dar um conselho também, eu estou velho. E às vezes eu não entendo também. Mas a gente não pode simplesmente, não concordo com isso. A gente tem que ponderar as coisas, tem que meditar nas coisas. E depois eu vou dizer, não, realmente ele estava certo. Realmente ele estava certo. Realmente ele estava certo, sabe? Então, o primeiro nível é dentro da sua casa. E quando é que a gente tem que começar? Imediatamente. Se você não começou, comece. Se você já começou, se você já faz isso, continue, meu irmão. É muito importante. É muito importante. Um outro nível é com os amigos, parentes, conhecidos, né? É o legado que a gente deixa ao nosso redor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, em 1 Coríntios 11, 1 e 2, fala assim, sejam meus imitadores. Isso é Paulo falando, o apóstolo Paulo falando. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É por isso que eu estou falando, quando você pede para as pessoas, quando você fala para o seu filho, olha, vem cá, vem comigo. Não é porque ele está indo com você, mas é porque você está imitando Cristo. Então Paulo fala, olha, venha cá, venha me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Cara, isso é legado. Isso é legado. Isso é legado. E o povo estava seguindo. O povo estava imitando. O povo estava fazendo igual a Paulo. Sabe? Porque Paulo tinha deixado um ensinamento. E ele fala ali, olha, meus irmãos, eu elogio vocês por se lembrarem de mim. De mim, mas antes ele falou que ele estava imitando Cristo. Então, por se lembrarem de Cristo. E fazerem como eu ensinei a vocês. E permanecerem fazendo como eu ensinei. Então, cara, o nosso legado é isso. É imitar Cristo. E passar Cristo. E as pessoas vão imitar Cristo. Esse é o meu legado. Esse é o seu legado. Esse é o nosso legado. Sabe? Isso é legado. Paulo estava... E são pessoas conhecidas. Isso é a nossa parentela. São os nossos amigos. É nesse nível, sabe? De a gente ensinar, de a gente levar a palavra e as pessoas imitarem. Eu posso imitar o pastor Márcio, posso imitar ele sim, como eu imito às vezes. Ele é um exemplo, Eu tenho um pastor Márcio como um exemplo também, assim como eu tive meu pai como exemplo, eu também vejo nele uma pessoa íntegra, conheço ele há muitos anos, sabe? Eu vejo uma pessoa íntegra, fiel, uma pessoa correta. É uma pessoa que eu posso me espelhar. É uma pessoa que eu posso dizer, não, realmente o caminho que ele anda, o caminho que ele educa os filhos, o caminho que ele leva a casa dele, o caminho que ele leva a vida dele financeira, o caminho que ele anda, eu quero andar também. Então, mas eu sei
que o caminho que ele anda não é o caminho dele, é o caminho de Cristo, é o caminho do Senhor. Eu sei que ele é um homem de Deus. É isso que a gente tem que se espelhar, é isso que a gente tem que observar. Não só porque vou seguir Elon Musk, que é um milionário e bilionário, não é milionário não, bilionário. Cara, mas vai ver lá a vida de Elon Musk, cara. Vai ver o que o cara faz, vai ver, né, vai ver a vida dele. Então a gente tem que se espelhar, quem se espelha em Cristo. A gente tem que seguir e imitar quem imita a Cristo. Isso você tem que fazer também, né? E depois, logo no versículo 3 desse mesmo texto, ele só confirma aquilo ali, a partezinha A, né? Ele fala assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça de todo homem é Cristo. Quero que entendam isso. Olha, me imitem, façam exatamente como eu faço. Eu sou imitador de Cristo, e o meu cabeça é Cristo. O meu Senhor é Cristo. Quem eu imito é Cristo. Então isso aí, meu irmão, é o legado que a gente deixa para as pessoas ali próximas, que conhecem a gente. Quando se lembrar da gente, quem se lembra aqui, talvez nem todos vão se lembrar. Alguns vão se lembrar, a gente não vai lembrar. Quem se lembra do senhor Afonso? Seu Afonso, pastor, claro, alguns aqui, pastor, o Rogério lembra também. O Afonso era um homem que tinha aqui na nossa igreja, um senhor, um homem de Deus, Eu acredito que aquele homem deixou um legado aqui, deixou sua marca aqui para a gente. Porque até hoje eu estou lembrando dele. Aquele homem ali, quando o pastor começava a falar algum versículo aqui, o pastor, esqueci onde é que está, ele está aqui sentado, ele dizia tudinho onde é que estava, falava e dizia, sabe, era um homem de Deus, cara, e deixou aqui ensinamentos, deixou um legado aqui para essa igreja também. Agora tem pessoas que passam aqui, não deixa nada. Depois a gente conversa sobre isso. Ai, meu Deus. Então esse legado, cara, também, ele vem muito na forma também de discipulado, tá? Ele vem muito na forma de discipulado também, com essas pessoas próximas. Né? Na Bíblia temos alguns exemplos de discipulado, muitos exemplos de discipulado, né? Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os 12, né? Barnabé e Paulo e Timóteo e vários, né? Então isso aí também é uma forma também de passar um legado, pelo discipulado. E a gente, às vezes, não quer ser discipulado. Não quero abrir minha vida com ninguém não quero dizer nada para ninguém não quero falar nada de ninguém não, eu sou muito reservado, ninguém tem nada a ver com minha vida. Cara, mas não é que alguém tem a ver com a sua vida. É para você crescer, para você aprender, para você romper, para você, sabe, é para o seu próprio bem. O discipulado 1 a 1 ou 2 a 2, né, com casais, sabe? Então, é uma forma também de a gente crescer e de a gente deixar o nosso legado também, de a gente passar a nossa experiência, a nossa vivência, aquilo que a gente entendeu da palavra de Deus, através do discipulado. Um outro nível também é sobre as pessoas que a gente não conhece. Você pode deixar também um legado para quem você não conhece, para quem você nunca viu, para quem você nunca vai ver, para quem vai nascer daqui a 10 anos. Você pode deixar um legado também, né? Nós temos muitos legados aí na vida secular, pessoas que inventaram a luz, telefone, pessoas que inventaram o computador, pessoas que inventaram coisas, isso tudo é legado, e vai se passando de geração em geração, né? E você pode dar o seu legado também. Então, lá em Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, Atos 3, 1, fala assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sentado, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Então o aleijado pediu uma esmola. Pedro e João, é a terceira vez que eu vou chamar ele de João. Que coisa, né? Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós.
olha para a gente aqui, meu irmão, você está vendo aqui a nossa roupa? Está vendo a nossa cara? Olha aqui para a gente. O homem olhou com atenção para eles, eu acho que ele olhou com esperança, né? Vai me dar um negócio bom. Olhou para ele com atenção, esperando receber alguma coisa boa. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, dou a vocês. Irmão, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho herança não, meu irmão. Mas o que eu tenho, eu vou te dar agora. Segura aí. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Meu irmão, isso foi o legado de Jesus que foi dado para eles. Poder do Senhor Jesus foi dado para aqueles homens ali. Eles não tinham nada para dar àquele cara. Não tinha dinheiro nenhum, não tinha uma moeda, não tinha nada. Mas ele fala assim, olha, Pedro falou, né? Eu não tenho nada, velho. Eu estou aqui liso. Puxou assim, ó, agora desanimado. Tenho nada. Mas o que eu te dou aqui agora, meu irmão, segura aí esse negócio. Segura. Cara, talvez você não tenha nada. Talvez você não tenha nada para dar para ninguém. Talvez você não tenha prata nem ouro. Mas você tem Cristo para dar para as pessoas. Você tem um legado do Senhor para dar para as pessoas. Você tem a palavra de Deus para dar para as pessoas. E nesse caso aqui, meu irmão, salvou a vida dele. Salvou a vida dele, porque ele era um paralítico, ele era um inválido, ele não ia fazer mais nada na vida dele. E ali ele começa a andar, ali ele vai começar a viver, ali ele vai trabalhar, ali ele vai começar a viver uma vida nova. E a gente, com a nossa palavra, com a palavra de Deus, a gente pode dar vida nova às pessoas. Pode dar vida nova, meu irmão, às pessoas. E isso vai marcar a vida delas. Isso vai marcar, vai mudar a vida das pessoas, né? Olha, Paulo... Espera aí, deixa eu coisar aqui. Tem tanta coisa, sabe? Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento, quase a metade de livros, legado, né? Jesus deixou tanta coisa, que lá em João, capítulo 21, 25, diz que não teria nem espaço para colocar todas as maravilhas deixadas por Jesus, todas as maravilhas deixadas por eles, né? Em Hebreus você vai ver os heróis da fé, conquistas através da fé, conquistas através de coisas, sabe? Então, o seu legado, ele independe de muitas coisas. O seu legado não depende de você ser rico, de você ser bonito, de você ser alto, de você ser forte. Não depende da sua idade, não depende da sua idade. Ah, eu já estou muito velho, o que mais que eu vou deixar? Não tem problema não, meu irmão, não tem problema de idade. Ah, eu sou muito novo, não tenho nada para oferecer. Que é isso, o Jonatas lá era novinho também, deixou o seu legado de fidelidade, de lealdade a Davi. Sabe, pessoas que deixaram legado, independente de idade, não depende de inteligência, seu legado não depende de inteligência. Você não precisa ser um inteligente, um escritor como Paulo escreveu muitas coisas, era culto, mas você não precisa ter essa inteligência toda para deixar legado, né? Os discípulos, por exemplo, a maioria eram iletrados, eram analfabetos. A maioria deles, muitos deles, e mesmo assim deixaram livros, deixaram coisas, deixaram legados para a gente, sabe? Não depende das circunstâncias, meu irmão. O seu legado não depende da circunstância que você está vivendo. Não depende. Paulo preso, o que foi que ele fez? Paulo preso, sofrendo, estava lá, ó, rabiscando, deixando legado, deixando ensinamento, deixando coisas. Então, independe da sua circunstância, independe de muitas coisas, e a gente fica botando, cada vez a gente fica botando mais empecilho, a gente fica botando mais coisa, agora não. Então, independe de muita coisa, Eu queria falar ainda sobre essa parábola que a gente acabou de ler. Depois que o filho novo voltou, eu acredito que nesse final dessa parábola aqui, aquele homem o pai deixou um grande legado para os filhos. Depois que ele voltou, o pai recebeu o filho de volta. E ali deixou uma marca no coração dele, porque recebeu ele de volta. Uma marca de amor, uma marca, sabe, de perdão, de compaixão. Aquilo vai ficar marcado na vida dele, daquele menino, sabe? Ele não vai esquecer nunca mais daquilo ali.
Nunca mais ele vai esquecer daquilo ali. As pessoas ao redor dele também, os servos, os colegas, os amigos dele, também olharam para aquilo ali, meu Deus, aquele homem recebeu o homem de volta, recebeu o menino de volta. Aquele menino gastou a fortuna dele toda dele, mas ele recebeu ele de volta. Sabe, agora, eu acho que o maior legado ali, ele deixou para o filho mais velho. Eu acho que o maior legado ele deixou para o filho mais velho, porque ele volta. E o filho mais velho fala com ele, pai, você nunca fez nada por mim. E aquele homem, ele chama o filho de volta, vem cá, meu filho, deixa eu conversar com você aqui agora. Cara, tudo é teu. E ali ele começa a ter um relacionamento com o filho. Eu acho que ele não tinha um relacionamento com o filho antes. Não tinha, com nenhum dos filhos. E ali ele começa, olha, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é seu. Vamos conversar, para com isso. Vamos entrar na festa, vamos receber seu irmão. Sabe? E a partir daquele momento ali, cara, quando se perguntar, há muitos anos lá na frente, perguntar aquele filho mais velho, como que era seu pai? Ele vai olhar lá para trás e vai dizer, uau, meu pai era demais. Você não acredita o que ele fez. Sabe? E agora eu quero contar a vocês uma experiência que eu tive com meu pai. Sabe, um legado que meu pai deixou. Meu pai me deixou muitos legados, muitos ensinamentos. Como eu já falei antes, meu pai deixou muitas coisas. Eu quero deixar que, como eu falei para vocês, olha, a herança, ela acaba. O legado, quanto mais você usa, mais ele cresce. E toda vez que eu me lembro desse episódio, isso cresce em mim. Isso cresce em mim. Talvez eu vá contar, e você não... Mas é isso. Mas para mim, aquilo ali foi muito, muito, muito forte. Eu era jovem, acho que eu era da idade de Arthur, mais ou menos. Devia ter uns 15, 16. E eu fui para um jogo do Náutico, meu time de coração. Alguém já fez isso. Faz tempo. E nessa época, só nessa época, o Náutico estava perdendo muito. Mas o Náutico, ele na década de 90 ali, ele ia para muitas finais, ia para quase todas as finais e perdia. E eu fui para um jogo, eu ia muito para jogo, e eu fui para um jogo, Náutico Sport, na Ilha do Retiro, no campo do Esporte. E o Náutico tinha ganho o primeiro jogo, e eu fui confiante que o Náutico ia ganhar. Meu pai tinha comprado uma pipa, um papagaio, Náutico campeão, aí eu ia para a praia, antes do Náutico jogar, né? Antes. A gente tem que comemorar antes mesmo. E aí eu fui para o jogo, cara. E o Náutico perdeu o jogo. O Náutico perdeu, o Sport foi campeão. E eu fiquei muito irritado. Naquela época eu me envolvia muito mais com futebol do que eu me envolvo hoje. Eu fiquei muito irritado, eu fiquei muito bravo. Porque de novo, o juiz roubou. Né? A nossa desculpa é essa, o juiz roubou. Fui para casa. Cheguei em casa, entrei pela porta de casa. Meu pai me viu entrando. E eu fui direto para lavanderia, né, para lavanderia. Tirei a camisa, coloquei em cima da torneira assim, fui no fogão, peguei um fósforo e botei fogo na camisa. E fiquei olhando. Eu disse, time safado, perdeu de novo. Não sabia ele que eu ia estar lá no outro jogo, né? A gente estava lá. Meu pai, eu acredito que sentiu o cheiro, né, da camisa queimando, e foi lá. Cara, quando meu pai chegou lá, eu achei, de começo, que ele ia pegar a camisa dele, ia botar junto da minha, e a gente ia queimar junto as camisas. Mas ele olhou para mim, olhou para a camisa, bem calmo, eu me lembro muito bem desse dia. Bem calmo, eu falei, por que você está fazendo isso? Mas perdeu de novo, rapaz, time safado, não sei o que lá, aquele negócio. Rapaz, por que você está queimando a camisa do time? Sua dor, a sua tristeza, a sua raiva, não tem nada a ver com isso aí. Você sabe o que significa o que está por trás desse time aí? É um time de quase 100 anos. Por que você começou a me dar um sermão daquilo ali? Porque eu estava queimando a camisa do Náutico. E ele pegou a camisa, tirou de lá, jogou no tanque, ligou a água, apagou o fogo. E falou, você não tem noção do que você está fazendo, isso aí não tem nada a ver com o que você está fazendo, de queimar a camisa. Por que você está... Tem nada a ver, meu filho. Não faça isso. A sua raiva não tem nada a ver com isso daí. Você pode ficar triste, você pode ficar com raiva. Mas queimar a camisa, você está
sabe, queimando o próprio clube. Você está queimando o próprio clube, você está queimando o Náutico, sabe? E eu disse, uau. E aquilo ali passou. Cara, e toda vez que eu me lembro desse negócio, eu estou falando sério, eu aprendo. Eu aprendi fidelidade nesse dia. Eu aprendi mais amor, sabe? Eu aprendi a ter, sabe, ser mais, deixar as coisas acontecerem. Eu aprendo tanto. E eu me lembro muito desse dia, porque cada dia que eu me lembro desse dia, alguma coisa vem, alguma coisa vem. É uma coisa simples, mas meu pai, como eu falei, me deixou muito ensinamento. Meu pai, entre aspas, né, como esse caso, por exemplo, ele era quase igual a Jesus, porque eu esperava uma coisa do meu pai, ele vinha com outra. Eu esperava que ele vinha queimar a camisa comigo, e ele, não, você está fazendo errado, não tem nada a ver esse negócio de queimar a camisa. Eu nunca mais queimei uma camisa do Náutico. Fiquei muito com raiva do Náutico várias vezes, nunca mais queimei uma camisa. Mas a partir disso, eu trouxe isso até para a igreja. Meu irmão, eu trouxe isso até para a minha igreja, até para a minha casa, até para esse lugar. Porque tem muita gente queimando a camisa da igreja aí. Tem muita gente queimando a camisa da igreja. Sabe? Eu estava conversando com alguém esses dias agora, nem me lembro quem era exatamente. Agora há pouco, essa semana que passou. Alguém falou assim, um pastor de tal igreja se rebelou, saiu, e saiu da igreja e tal. Eu virei para a pessoa assim, cara, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Eu tenho coragem de fazer isso. Não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei o dia de amanhã. Ainda falei assim, eu não sei o dia de amanhã. Não tenho coragem de fazer isso, não. Não tenho coragem de fazer isso com um pastor, não. A não ser que ele endói do cabeção, começa a pregar uns negócios esquisitos aí. Mas assim, eu não tenho coragem, cara. As pessoas hoje estão queimando a igreja, por isso que eu falei, tem pessoas que saíram dessa igreja aqui, queimando camisa, sabe? Em vez de deixar um legado, em vez de deixar uma marca, em vez de deixar, sabe, a sua marca, as pessoas estão queimando camisa, estão queimando o que está por trás daquilo ali, sabe? Então, para encerrar, meu irmão, eu queria que você se levantasse, ficasse de pé, sabe? Para a gente acabar esse momento. Eu queria dizer algumas coisas aqui ainda. Meu irmão, o seu legado é a sua marca. É a sua marca. O seu legado é a sua marca. O seu legado é a sua marca. E a sua marca é Jesus. A sua marca é Jesus. Quando eu queria que você tivesse o desejo de, quando as pessoas se lembrarem de você, se lembrar bem de você. Uau! Era o Fábio, homem de Deus, meu irmão. Apesar do Fluminense, ele era um homem de Deus. Um homem que deixou a sua marca. Sabe? Lembrar do Júnior. Cara, o Júnior deixou a sua marca aqui nesse lugar. Lá na velhice do Daniel, da Nana. Quando eles lembrarem, o meu pai falava essas coisas, ele estava certo. Sabe? É esse legado que a gente quer deixar. É esse legado que eu quero deixar. Quando as pessoas se lembrarem de mim, não só se lembrar de mim porque eu sou Paulinho, mas porque Cristo vive em mim. Porque Cristo vive em mim. Cara, aquele homem era um homem de Deus. Um homem de Deus, um cara de Deus. Sabe? A sua marca, minha irmã, é Jesus. A sua marca é Jesus. Você não foi chamado aqui para ficar sentado no banco. Você não foi chamado para ficar aqui olhando o tempo passar. Você não foi chamado por Deus para ficar aqui, ouvir uma mensagem e ir embora para casa, trabalhar no outro dia. Você foi chamado para marcar as pessoas. Você foi chamado para marcar pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar um negócio para você. Você possa ter atenção agora. O seu legado tem a ver com o seu presente. O seu legado tem a ver com hoje. O seu legado não tem a ver daqui a 10 anos, não. O seu legado é hoje. A sua história é hoje. O que você está vivendo é hoje. O que você vai viver hoje, o que você vive hoje, a forma de como você vive hoje, vai determinar o seu legado amanhã. A forma que você vive hoje vai determinar o seu legado amanhã. Então, por isso que eu falei que essa palavra é uma reflexão. É uma reflexão. Você possa fechar seus olhos agora. Você possa trazer a presença do Espírito Santo na sua vida nesse momento.
Que você abra os seus ouvidos agora para a voz do Espírito. E você possa se perguntar: meu Deus, o que é que eu tenho deixado? O que é que eu tenho deixado? O que é que eu tenho deixado? Até hoje na sua vida, o que é que você tem deixado? O que é que você tem deixado de bom para as pessoas? Jesus, Tu és a nossa marca, Senhor. Tu és o nosso modelo, a nossa inspiração, o nosso exemplo. É a Ti, Senhor, que queremos imitar. É ao Senhor que queremos seguir os passos. Oh Jesus amado, que o Teu Espírito possa tomar posse, meu Pai, das nossas vidas, encher os nossos corações, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, deixar a Tua marca, meu Pai, nesse lugar, deixar o Teu carimbo, meu Pai, nessa terra. Meu Pai, apesar de deixar herança, meu Pai, de deixar bens, de deixar coisas, meu Pai, é muito bom, é muito positivo, meu Pai. Nós queremos deixar mais ainda o nosso legado, meu Pai. Queremos deixar, meu Pai, a nossa marca nesse lugar, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. E o nosso legado, meu Pai, começa hoje. A nossa marca, meu Pai, começa a ser impressa hoje, meu Pai. A nossa marca, meu Pai, começa a ser colocada nesse lugar hoje, meu Deus, não é amanhã, meu Pai. Que a gente não faça como esse pai, meu Pai, que demorou muito para entender isso, meu Deus. Que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, nesses dias, meu Pai, começar a viver uma vida nova, meu Deus. Começar a ter, meu Deus, novas experiências com o Senhor, papai. Oh Jesus, que o nosso ser, meu Pai, possa ser cheios, meu Pai, da Tua palavra, do Teu Espírito, meu Deus. A gente possa, meu Pai, refletir, meu Pai, a Tua face. Queremos refletir a Tua face, meu Pai. Falar para as pessoas: meu irmão, você pode me imitar, porque eu imito Cristo. Porque eu imito, meu Pai, o meu Senhor. Você pode olhar para a minha vida e ter como exemplo, porque eu imito o meu Senhor. Não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas Cristo é. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é. E nós somos perfeitos por Ele, através dEle, por causa dEle somos perfeitos. Aos olhos dEle, não porque somos fortes, não porque somos poderosos, mas através dEle, por Ele. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Queridos, eu sinto no meu espírito a gente está orando juntos. Eu creio que tem pessoas, nós precisamos de trazer a Deus o nosso coração diante dessa palavra e permitir Ele transformar